Então, agora nós vamos continuar aí as nossas aulas sobre rosto, né? Sobre olho, boca. E agora nós vamos juntar todas as partes que nós já fizemos, né? Fazendo aí o nosso rosto. Dessa vez, agora sim, nós vamos voltar a utilizar a régua, né? Para fazer o traço do nosso rosto. Utilizar lápis, tá? Aqui eu vou usar um lápis mais grosso, porque é mais fácil para vocês enxergarem. E borracha e um apontador para de vez em quando você precisar ir além da folha, precisar de apontar aí o seu lápis aí, né? Depois com o tempo vocês vão ver que é interessante você usar o lápis de cor, um laranja, um amarelinho, para você fazer o desenho do rosto, tá? Eu vou começar a desenhar com lápis mesmo, porque vocês precisam ver os traços. Nós vamos utilizar a régua para fazer esse nosso primeiro desenho aqui, porque vocês precisam de uma noção de medida aí para fazer em casa, né? Depois, com o tempo, vocês vão tirar essa régua. Vocês vão começar a fazer com o golpe de vista, com os, assim, só observando mesmo, como a gente já havia falado antes. Mesmo porque esse desenho vai ser depois muito pequeno, né? Vocês vão utilizar o desenho grande para fazer acessórios, algum outro tipo de desenho complementar. Mas no croquis mesmo, o desenho é muito pequenininho, né? Mas vamos lá, primeiro nós vamos fazer um retângulo com a medida de altura de 15 centímetros por largura de 10 centímetros, tá? É importante que você observe assim, você colocar a régua mais certinho possível para que o desenho fique equilibrado, certo? Então vamos lá. Então eu vou fazer aqui o meu risquinho aqui de 15 centímetros de altura por 10 de largura, tá? 15. Se você tiver dificuldade com relação à margem aqui, faça a medida da margem para ficar certinho seu desenho, tá? Porque eu já tô acostumada a desenhar essas medidas, então acaba ficando, né? Dando certo aqui. E aí, aqui em cima, 10 centímetros. Vou marcar com um pontinho aqui. Embaixo também 10. Centímetros. Vamos ligar. Prontinho. Então, o que acontece? É importante a gente pensar. Assim como a medida do corpo, nosso rosto também tem as suas medidas, que a gente chama de cânones, que são as medidas que são praticamente iguais para todo mundo, né? Existem as variações, mas a gente tem mais ou menos uma noção de o que seria essa medida. Então essas medidas são, geralmente a gente mede o rosto na metade a gente tem o olho, depois a gente divide essa metade em cada metade e a gente acha as outras partes, como nariz, boca e assim por diante, né? Nesse caso aqui, eu vou fazer essas medidas com a régua para vocês saberem exatamente onde fica cada parte do nosso rosto, para vocês irem acostumando, porque é muito estranho. Então, quando a gente fala que o olho é na metade do rosto, as pessoas assustam, mas na metade? Mas é porque a gente tem cabelo, a gente tem as outras partes, né? E as pessoas não conseguem perceber, né? Então, esses 15 centímetros que a gente colocou aqui, a gente vai dividir eles aqui em 4 partes, né? Então, vamos dividir ao meio, vai dar 15 dividido ao meio, 7,5, né? Então, a gente vai marcar aqui, ó, 7,5. Vou marcar aqui no canto aqui também 7,5. Fazer o risco. Pronto. E agora a gente vai dividir esse meio aqui em mais meio. Vai dar 3,75. 3,7 mais ou menos, tá, gente? Então, vou colocar aqui, ó, 3,7. Precisa ficar exatamente, né? Só não ficar torto, tá? 3,7. Vamos lá. Tracei aqui. Em cima aqui a mesma coisa, 3,7 aqui. 3,7. 3,7.
Tracei uma linha, dividi meu retângulo em 4 partes iguais, né? Agora eu vou dividir ela ao meio também, então eu vou passar uma linha central aqui. Então eu venho aqui e vou dividir ao meio 5 centímetros. Quando a gente está fazendo esse desenho para fazer a nossa base, a gente faz esses traços bem clarinhos, tá? Não precisa fazer forte igual eu tô fazendo aqui não, pode fazer bem levinho mesmo para vocês apagarem a linha. Aqui eu tô fazendo com um pouco mais de vigor para que vocês possam enxergar. Certo? Então a gente tem aqui um retângulo que tem nessa parte de cima aqui 10 centímetros e nessa parte lateral aqui 15 centímetros, tá? Então agora nós vamos fazer o nosso rosto aqui dentro. E aí como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos primeiro fazer uma bola aqui central e depois a gente vai criar essa parte de baixo aqui. Então eu vou achar mais ou menos o centro aqui só para poder saber onde que eu vou criar esse círculo aqui, tá? Ó. Não precisa ficar certinho não, só não pode ficar um ovo, né? Porque aqui a gente tá falando de círculo por enquanto, tá? E aí ele vai pegar aqui quase essa parte de baixo aqui, ó. Pode deixar faltar um tiquinho aqui, tá? Ó, aí você vai fazer essa parte do círculo aqui. O nosso queixo, ele vai ficar aqui nessa parte de baixo aqui, então você pode fazer uma marquinha aqui que vai representar o nosso queixo, né? Certo? Então agora nós vamos fazer as nossas laterais até chegar aqui. Então como que é? Ela vem um pouco reta aqui e aí depois você pode ir, ó, afunilando, certo? Do outro lado a mesma coisa. Gente, não existe traço certinho não, é isso mesmo. Depois, e não precisa ficar apagando não, você vai fazendo, depois que a gente fizer outros riscos, né, vai riscando por cima, a gente vai melhorando os traços e vai consertando, mas por enquanto é isso aqui. Então o nosso rostinho é isso aí, tá? Aqui, ó, esse formato aqui. Agora nós vamos dividir isso aqui em mais vezes para que você possa perceber onde fica o olho, onde fica a boca, essas coisas todas. Primeira coisa, nós vamos colocar aqui nessa linha aqui, ó, essa linha é a linha do olho, tá? Então, o que que você vai fazer? A gente tem aqui o nosso retângulo com 10 centímetros total, né? Então, imagina, a gente vai dividir esses 10 em 5, tá? Em 5 partes iguais. Então, como é que a gente vai fazer isso? 10 dividido por 5 dá 2, né? Então, eu vou começar pelo centro, tá? Porque a lateral sempre fica menor um pouquinho. Então, eu pego aqui, ó, o centro e vou marcar 2 centímetros, um para cada lado. Então, eu venho aqui e marco aqui e marco aqui, ó, tá? E aí, eu vou fazer mais 2 centímetros. Aí, aqui eu vou fazer a marca do meu olho e aqui a marca do outro lado do olho, tá? E aqui o que sobra é a parte aqui que é correspondente à lateral do rosto, que vai variar um pouquinho de acordo com o cabelo que eu vou colocar, essas coisas. Então, o mais importante é a gente dividir em 5 partes assim. Deixa eu colocar as linhas aqui, ó, na vertical, para que vocês possam entender também como que é isso, ó, tá? Então, é como se eu tivesse dividido meu rosto em 5 partes. Ó. Tá? E do jeito que meu olho, ele vai ficar nessa parte aqui. Então, eu vou encaixar meus olhozinhos aqui. Eu vou só fazer o formato e depois vocês vão colocar aquele desenho que a gente já fez lá, tá? Ó. Então, aqui vem o meu olho. Certo? Nessa linha de baixo aqui, ó, é onde vem o meu nariz. Então eu vou colocar, lembra lá quando a gente fez aquele detalhezinho lá? Vou colocar de um lado aqui, ó, só o formato daquela gotinha bem delicadinha aqui e vou fazer só o tracinho aqui por enquanto, tá? Ó. E nessa parte de baixo é onde eu vou encaixar a boca. Como que a gente faz isso? A gente pega essa medida e divide por 3 partes iguais. E aí a gente desenha essa parte em 1/3, né? Então vamos pegar aqui. A gente tem 3,75. Não precisa ser 3,75
75. Se fosse 3,6, daria 1,2, né? Então, 1,2 aqui, ó. Então, eu venho aqui, coloco 1,2, 1,2 e marco aqui, que é onde eu vou encaixar a minha boca, aqui, tá? Então, nessa linha de baixo aqui é a linha que eu vou colocar a boca. E lembra que a gente começa lá aqui do centro? Então, a gente faz pelo lateral. Ó. Eu posso colocar ela só até aqui. O tamanho da boca também vai variar muito, né? De acordo com o que você quer desenhar, assim, dar de efeito pro seu croquis. Aqui a gente tem a parte central. E aqui a gente tem a parte de baixo da boca. Tá? Ó. Orelha. A orelha, ela fica entre essa parte do olho e o nariz, tá? Então ela é representada aqui. A gente não faz ela muito grande, a gente faz tipo um desenho, tipo uma chave aqui, assim, ó. Porque ela quase nem aparece, porque depois a gente vai desenhar cabelo, essas coisas, né? Então aqui a orelha, tá? A sobrancelha também a gente aprendeu lá naquele desenho lá. A gente tem uma parte aqui que ela é mais alta, no rumo dos olhos. Então aqui ela fica um pouco mais baixa, né? Então eu vou colocar ela pra cá mais baixa. Eu faço as marcações, eu posso olhar desenhos na internet de sobrancelha para tentar fazer igual, porque isso vai fazer também, dar uma personalidade pro meu desenho diferenciada, né? Então depois é interessante vocês observarem aí na internet aí desenhos de sobrancelhas diferentes, de olhos diferentes, bocas, para começar a ir modificando o croquis, tá? Mas interessante, importante é vocês saberem a localização de cada parte. Pescoço. Essa linha aqui, ó, ela já vai demonstrar mais ou menos onde que vai ficar o pescoço, só que é um pouquinho mais arredondadinho, ó, tá? Ó, pescoço, certo? Depois a gente vai acertando os detalhes, aqui vai arrumando a lateral, né? A gente tem a base. Então, colocando aqui, ó. Então, nessa linha aqui a gente tem, na linha central, a gente tem os olhos. Nessa linha aqui a gente tem o nariz. Na de baixo a gente tem a boca. E na linha, né, 1/3, né, da linha, nessa parte de cima aqui, a gente tem a sobrancelha, certo? Ó, e a medida do retângulo é de 10 por 15 centímetros. Esse é o passo que a gente tem que fazer agora, tá bom? Vamos lá.